Bora lá, galera. Vamos chegando. Léo Oliveira. E aí, Fê, beleza? Tranquilo. Esperar um pedacinho aí pra galerinha entrando. E aí, jovem? Fê, apareça. Você não quer ir lá pra Blue? Esperar a galera entrar mais um pedacinho aí. 9h35 a gente começa. Bora lá. Lembrando, galera, que hoje, live número 6, tá? Aqui da sequência. A gente vai tratar um pouco sobre a base dos investimentos, tá? Eu acho que farei uma sequência de 3 partes, certo? Muito açaí. Eu acho que essa vai ser a primeira de 3 partes de uma série, né? Pra dar essa base de investimentos para vocês, tá? A gente vai tratar de alguns conceitos básicos para sanar algumas dúvidas em relação a essa questão de investimento, tá? Então, se você não investe ainda, está se programando para começar a investir, é importante essa live justamente para isso, para você ter essa base sobre investimentos, para daí você conseguir investir com mais segurança e com mais consciência também, tá? Dessa vez aqui estou com a caneca de volta. E aí, galera, como é que estão vocês? Antes de a gente começar aqui, aproveitar para ativar aqui, clicar no aviãozinho, tá? Para vocês enviarem essa live aqui para os amigos de vocês, para que eles também, esses amigos que querem começar a investir, mas ainda não sabem todos os detalhes acerca dos investimentos, tem muitas dúvidas. Então, essa live e as duas próximas vão ser fundamentais para ter essa clareza nos investimentos, tá? Então, galera, outro aviso, aí terminar esse aviso a gente começa, que aí vai dar 9h35. Quem não acompanha essa live aqui vai ter a oportunidade de acompanhar no YouTube amanhã, tá? Sempre tem a reprise às sextas, 7 horas da noite, tá? Para quem não consegue acompanhar aqui toda a live ou parte dela, né, somente, vai ter a oportunidade de estar reacompanhando amanhã, 7 horas no meu canal do YouTube. O link tá lá na descrição. Beleza? Então, começando o tema de hoje sobre base dos investimentos. Primeira coisa que tem que ficar clara para vocês, é a sequência que vocês precisam estar sabendo, né? Vocês precisam passar para vocês conseguirem ter essa maior noção nos investimentos, tá? A gente já passou por alguns passos nas lives anteriores. A gente tratou sobre a questão de dívidas, a gente tratou sobre a questão de reserva de emergência, a gente tratou sobre a questão de objetivos, tá? Como traçar objetivos para vocês terem foco no momento que vocês forem, né, acumular o patrimônio, vocês direcionarem os objetivos de vocês. E também a gente tratou dessa parte de organização financeira,
tá? A gente trata essas questões primeiro para dar esse embasamento, essa organização na vida de vocês, para daí vocês conseguirem ter um colchão de segurança para conseguir investir com maior tranquilidade, tá? E hoje, nessa live, a gente vai tratar sobre alguns conceitos básicos sobre investimentos, tá? E também, ao final, a gente vai passar por alguns passos de como escolher uma corretora ideal para a sua situação, tá? Uma corretora, para quem não sabe, uma corretora, eu vou explicar um pouco mais adiante quando eu entrar nesse assunto, mas é um dos pilares para você conseguir iniciar os investimentos. Então, galera, de conceitos básicos, uma das primeiras coisas que vocês têm que entender é uma tríade, um triângulo no qual todos os investimentos estão envolvidos, tá? Seja eles investimentos de renda fixa, de renda variável, investimentos em ativos reais, que são, por exemplo, eu construir um imóvel para alugar, tá relacionado também a essa tríade, esse triângulo que eu vou comentar daqui a pouco, tá? Que são 3 fatores, tá? Por isso de tríade, por isso de triângulo, que vão determinar cada um dos investimentos, tá? O primeiro fator desses 3 é a questão de segurança, tá? Todo investimento ele possui um determinado grau de risco, tá? Não existe investimento sem risco. Sempre vai ter algum risco envolvido, seja ele pouco risco, ou seja, mais seguro, ou seja ele de muito risco ou menos seguro, tá? Mas sempre vamos ter algum risco envolvido no investimento que a gente está procurando. O segundo ponto, assim, um exemplo aqui de investimento extremamente seguro é, por exemplo, o Tesouro Direto, tá? Que é um título público, ou seja, emitido pelo governo, no qual ele representa o investimento mais seguro que você pode ter no mundo dos investimentos, inclusive mais seguro até do que a própria poupança, tá? O segundo ponto é em relação à liquidez. O que é a liquidez, Léo? Liquidez diz respeito ao quão rápido eu consigo transformar o meu dinheiro o meu investimento em dinheiro na conta, tá? Quanto mais rápido eu conseguir fazer essa transformação, mais líquido o ativo é. Quanto mais demorado eu conseguir fazer essa transferência, essa transformação de investimento para dinheiro na minha conta, menos líquido o investimento é. Um exemplo de investimento bastante líquido seria também o próprio Tesouro Direto. Ele possui o que nós chamamos de liquidez diária, ou seja, no mesmo dia que você fizer o resgate do seu dinheiro, já no dia seguinte, ou seja, D+1 que a gente fala, você vai ter o dinheiro de volta na sua conta, tá? Liquidez diária, a gente determina investimentos que são D+0 e D+1. O D+0, o D é como se fosse o dia do resgate, certo? E o +0 quer dizer que você já resgata na mesma hora, tá? No mesmo dia o dinheiro já está na sua conta. E D+1 seria o dinheiro está na sua conta já no dia útil seguinte, né? Então, a gente determina com investimentos de liquidez diária, ou seja, altamente líquidos, investimentos que entram nesses dois quesitos, de D+0 ou D+1, tá? E o terceiro ponto aqui entra muito na relação entre esses dois primeiros pontos da tríade nos quais eu citei, tá? A segurança, que é o grau de risco, e a liquidez, que é a rentabilidade. Se eu tiver dois pontos positivos, entre aspas, né, positivos de serem, por exemplo, mais seguro e mais líquido, o terceiro ponto, no caso da rentabilidade, não será tão atrativo assim. Por exemplo, outro investimento que não tem uma alta rentabilidade
como a maioria dos investidores gostaria de ter, é também o próprio Tesouro Selic. O Tesouro Selic ele é um investimento que é altamente seguro, ele é altamente líquido, ou seja, no máximo em D+1 eu já tenho meu dinheiro de volta, e, entretanto, ele é de baixa rentabilidade, ou seja, ele não tem uma rentabilidade tão atrativa, certo? E Léo, então por que seria interessante eu investir em Tesouro Direto? Muitas pessoas falam para a gente começar a investir em Tesouro Direto. Isso aí vem de um dos pontos que a gente já abordou em algumas lives anteriores, que é em relação ao objetivo, certo? E também a reserva de emergência. Geralmente a gente atrela o Tesouro Direto à reserva de emergência. Uma das opções que eu inclusive comentei, né, na live passada, que o Tesouro Direto era uma das possibilidades para você estar investindo para a sua reserva de emergência, tá? Porque a reserva de emergência se identifica mais, né, mais prudente você colocar no Tesouro Direto. Reserva de emergência, recapitulando um pouco da live anterior, a gente trata de uma reserva financeira na qual a gente vai utilizar em momentos que a gente não estava, em momentos que estava ocorrendo, que ocorre algo imprevisível. Você não estava esperando aquele acontecimento ocorrer na sua vida. Então, se é algo urgente que você vai precisar, você precisa de uma alta liquidez, certo? Justamente porque você, com essa alta liquidez, você consegue resgatar rápido e, consequentemente, você já consegue sanar aquele problema no qual você está passando. Ele precisa ser altamente seguro. Por quê? Porque se eu, por exemplo, minha reserva for 10 mil reais e eu precisar dela por algum motivo, eu não quero que quando eu vá resgatar seja, por exemplo, 8 mil reais. Eu quero que seja aqueles 10 mil reais, pelo menos, investidos, né? E rendendo o que a Selic rende, por exemplo. Então eu preciso, além da alta liquidez, eu preciso de uma alta segurança para eu não perder dinheiro naquele investimento. E a partir do momento que eu tenho algo que é extremamente seguro e algo que é extremamente líquido, ou seja, eu posso transformar rápido esse dinheiro em dinheiro na minha conta, o investimento exige um prêmio menor. O que é o prêmio? O prêmio é justamente a rentabilidade envolvida naquele investimento. Geralmente é inversamente proporcional à relação de risco-retorno. Quanto maior o meu risco, maior a possibilidade de retorno, tá? Mas não quer dizer que por eu escolher um ativo, um investimento extremamente arriscado, eu vou ter absolutamente um retorno também maior. Mas quer dizer que aquele risco me exige um ganho maior. Por exemplo, na live que eu falei sobre as dívidas, eu comentei um pouco sobre a comparação entre empréstimo e financiamento. E eu comentei que essa questão do financiamento era melhor você financiar algo do que você pedir um empréstimo para comprar algo, certo? Isso porque o financiamento você tinha algo como garantia, que geralmente é o próprio bem que você está financiando, e o empréstimo você não dá nada em garantia. A única garantia que a instituição que vai estar te emprestando dinheiro tem no seu histórico financeiro, tá? E aí a partir do seu histórico ele determina um prêmio, que é justamente os juros que você vai ter que pagar. Então, a partir do momento que no caso do financiamento eu tenho essa garantia, envolve menos riscos, porque mesmo que eu deixe de pagar aquele financiamento por qualquer motivo que seja, no pior das hipóteses, para a instituição financeira que está investindo em mim, né, está dando dinheiro, está cedendo o dinheiro dela para o meu financiamento, se tudo der errado, a instituição financeira ela tem o meu bem de volta. Então, por exemplo, se eu vou financiar uma casa de 300 mil reais e no meio do financiamento eu deixo de pagar e aí eu tenho que ceder meu bem de volta, né, para a instituição financeira. Então, no patrimônio da instituição financeira vai passar, apesar de ele ter perdido 150 mil reais, né, que eu parei na metade, nesse exemplo rápido, de cálculos rápidos, ele tem um bem imóvel agora no valor de 300 mil reais, por exemplo. Já no empréstimo, se eu fizer o empréstimo e eu não pagar,
tudo bem que meu nome vai ficar sujo, mas se eu quiser continuar não pagando, mesmo meu nome sujo, eu posso não pagar. Então a instituição na qual emprestou o dinheiro para você acaba ficando sem aquele capital. Tá? E aí o que acontece? Geralmente as instituições, depois de um tempo, ligam para renegociar a dívida e tudo, e muitas vezes ficam até valores abaixo do que você estava devendo inicialmente. Então, já que no empréstimo se torna algo mais arriscado para quem está cedendo dinheiro, no caso da instituição financeira, então é importante que eles exijam uma taxa de juros maior para eles receberem esse dinheiro, que por isso que o empréstimo se torna algo mais desvantajoso do que o financiamento. O financiamento, a partir do momento que eu tenho uma garantia, né, que seria o bem, eu posso cobrar menos juros da pessoa da qual eu estou cedendo meu dinheiro, porque se torna mais arriscado justamente por ter a garantia. Então, todo investimento tem essa relação de risco-retorno, tá? Quanto maior o risco, um retorno maior você terá que exigir para aquele investimento fazer sentido. Certo? Então, e aí, Léo, como é que eu vou determinar o que seria uma relação boa de risco-retorno para a minha vida, certo? E isso aí vai justamente depender dos seus objetivos. Se eu tenho o objetivo de eu encontrar um investimento que seja bom para a minha reserva de emergência, eu preciso de um investimento que seja seguro, líquido, e a rentabilidade não me importa muito, porque a liquidez e a segurança são os principais pontos. Se eu penso em algo para o longo prazo, por exemplo, a minha aposentadoria, então eu procuro menos liquidez e uma maior rentabilidade, certo? Porque a partir do momento que eu encontro um investimento que ele é mais de longo prazo, por exemplo, um investimento que é para daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos, ninguém sabe, ninguém tem como adivinhar a situação que o Brasil vai estar, certo? Então, justamente por essa incerteza, títulos de longo e longuíssimo prazo, eles exigem um prêmio, ou seja, uma rentabilidade maior, porque eles te dão essa incerteza, é a mesma incerteza que a instituição financeira tem no momento que ele empresta o dinheiro. A partir do momento que ela lhe empresta, ela não tem a certeza que você vai pagar. Então ela tem que exigir um prêmio maior para aquele empréstimo fazer sentido para a instituição. E isso acontece do mesmo jeito quando a gente vai emprestar o dinheiro. A gente tem que ter essas análises para definir o que é mais vantajoso ou não para a gente. Tá? Por exemplo, os títulos públicos, certo? Que são os títulos emitidos pelo governo federal, além do Tesouro Direto existem outros, tá? Eles são ditos os investimentos mais seguros que temos disponíveis para a gente. Por eles serem os mais seguros, tem um risco menor e, consequentemente, a rentabilidade é menor, tá? Justamente devido a essa segurança. E a liquidez vai variar, por exemplo, o Tesouro Direto, ele é liquidez alta, né, por ser liquidez diária. Já um IPCA mais 2035, onde o vencimento é só 2035, então ele tem uma liquidez menor, certo? Justamente por ter uma liquidez menor e ser mais de longuíssimo prazo, né, 15 anos aproximadamente, então ele exige uma rentabilidade maior também. Então, o mercado dos investimentos como um todo, tanto renda fixa de títulos privados como de renda variável, eles se baseiam nesses títulos para definir uma rentabilidade dita justa para aquele investimento. Por exemplo, vou pegar o exemplo de o tesouro, existe um tesouro que é o pré-fixado, certo? Que é 2026 o vencimento, que é para daqui a 5 anos. Vamos dizer que ele esteja pagando, eu acho que está pagando cerca de 9% ao ano, tá? É uma rentabilidade bruta, essa rentabilidade, sem desconto de impostos, etc. Certo? Tá, essa rentabilidade, por exemplo, 9% ao ano. Então, isso é um título público, ou seja, é cedido pelo governo, então é o dito mais seguro que nós temos no mercado. Então, se eu pegar um CDB, por exemplo, que é um título privado emitido por um banco,
com um vencimento para daqui a 5 anos, ou seja, 2026, que ele esteja pagando esses mesmos 9%, não faria sentido, certo? Não seria atrativo esse investimento. Por quê? Porque eu estaria igualando a mesma rentabilidade para a mesma liquidez, ou seja, o mesmo vencimento, né, para daqui a 5 anos, mas seguranças diferentes, riscos diferentes, na verdade. O que isso quer dizer? Eu não posso dizer que o mesmo grau de risco que eu tenho no título público emitido pelo governo é o mesmo grau de risco que eu tenho num título privado, num CDB, por exemplo, emitido por um banco qualquer, certo? Por quê? Porque o governo, ele é o dono da impressora de dinheiro. Então, se no pior das situações faltar dinheiro para o governo se endividar, ficar altamente endividado, ele imprime mais dinheiro e tem condições de lhe pagar. Não é a melhor das opções, certo? Porque entra a questão da inflação, que inclusive vai ser tema da próxima live, onde eu vou falar sobre algumas taxas de juros e alguns indexadores, tá? Não seria a forma ideal, mas tem essa possibilidade, certo? Você não seria dado um calote em você devido a isso necessariamente. Tá? Então, esses são pontos nos quais vocês têm que observar essa tríade para determinar se o investimento é mais vantajoso ou menos vantajoso, certo? Esse é dos conceitos básicos que eu vou abordar hoje, esse é o principal de todos, tá? Isso aí vai determinar se o investimento fará sentido ou não para você, qualquer investimento que seja. O segundo ponto de conceitos básicos aqui que a gente vai abordar hoje é em relação à importância de investir mensalmente, certo? O porquê disso, porquê dessa importância de se investir todo mês compromissadamente, devido a alguns pontos, tá? Primeiro ponto é em relação ao hábito, você começar a ter o hábito de investir. Isso aí é extremamente importante. Por quê? Justamente para você evitar de em algum mês você deixar de investir porque apareceu alguma oportunidade de compra por impulso, por exemplo, e você a partir do outro mês, não, mas o outro mês eu já não fiz, esse mês aqui também não vou fazer, no próximo mês eu continuo. E ter esse risco de criar uma bola de neve e você nunca mais ter o hábito de realizar esse compromisso de estar investindo mensalmente, certo? O primeiro ponto é esse. O segundo ponto, que também é bastante importante, é a ação dos juros compostos, tá? Você começa a acelerar o processo de juros compostos. Inclusive, vou até pegar aqui, que eu tenho que mostrar para vocês uma fórmula aqui. Deixa eu anotar bem direitinho ela aqui. Então, se torna extremamente importante vocês terem essa mentalidade de investir mensalmente, de você estar investindo e aí você criar esse hábito. Como a Gabi aí falou, o primeiro boleto que você tem que pagar deve ser o para sua corretora, certo? A gente tem tanta habilidade de fazer o maior giro do mundo para conseguir pagar as contas em dia. Então, se você não consegue ter esse hábito de se pagar, ou seja, de guardar o dinheiro para si, para o seu eu do futuro, então crie como se fosse um boleto, como se fosse uma conta, certo? Coloque um vencimento nela e aí você vai estar se obrigando a ter que pagar aquela conta, certo? Conta de cartão, conta de água, de luz, de financiamento, de empréstimo, você consegue se organizar muito bem para conseguir pagar, consegue ir aos trancos e barrancos. Então vamos adicionar esses trancos e barrancos, pelo menos, o seu boleto pessoal, tá? O boleto que você vai pagar para o seu eu do futuro. E essa questão dos juros compostos se torna também muito importante justamente por essa aceleração do seu acúmulo de patrimônio, tá? A gente tem também uma grande importância de pensar no longo prazo,
tá? Isso aqui eu acho que eu vou até cortar para fazer um Reels depois. É importante você pensar, ter o pensamento de longo prazo. Por quê? A gente tem uma fórmula aqui, provavelmente vai estar ao contrário aqui para vocês. Mas isso aqui é o montante final, certo? Isso aqui é o capital investido. Aqui a gente tem uma correção, que seria a taxa de juros, mais a rentabilidade na qual você está tendo. E a gente tem aqui, ó, elevado ao tempo, tá? O T de tempo aqui. O I é uma incógnita na matemática financeira que a gente utiliza para juros barra rentabilidade, tá? Montante final e o capital investido. Qual é a importância do longo prazo aqui nesse caso? Se vocês observarem, a gente tem aqui três números aqui a se definir, né? O capital investido, certo? A rentabilidade, que é o I, e o tempo. A gente tem justamente essas três vertentes. Se vocês observarem, eu acho que eu vou ficar logo aqui. Se vocês observarem, o capital investido e a rentabilidade multiplica o capital aqui, né? Uma multiplicação. Entretanto, o tempo aqui, ele é uma potência, certo? Uma potência no sentido matemático, tá? Ela é a taxa de rentabilidade elevada ao tempo. Então, vamos pegar, por exemplo, 2 elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado é 4. 2 elevado ao cubo, ou 2 elevado a 3, né? Seria 8. 2 elevado à quarta potência seria 16. Elevado à quinta potência, 32. Elevado à sexta, sétima, oitava. Quando chegar somente no 10º ano aqui do tempo, já seria 1024 o valor final daquele cálculo de potência. Ou seja, quanto maior, se vocês observarem, vai dobrando, né, o resultado. De 4 passou para 8, de 8 para 16, 16 para 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Então, quanto mais tempo eu manter o meu capital investido a uma rentabilidade X durante um certo tempo, quanto maior esse tempo, maior vai ser o crescimento dessa multiplicação aqui, dessa soma, na verdade, né, da rentabilidade, que ao se multiplicar o capital investido, se torna algo muito maior. Então, essa é a grande mágica de se investir pensando no longo prazo. É justamente você tornar essa potência aqui, esse exponencial, mais crítico, mais exacerbado para você no longo prazo. Escrevendo um gráfico aqui, rapidinho aqui para vocês, seria mais ou menos dessa forma aqui, ó, certo? A gente tem um início aqui no ano 0 e à medida que eu vou passando a linha do tempo, ó, o meu rendimento vai crescendo cada vez mais rápido, tá? Então, como é que eu cresço tão rápido assim, Léo? Justamente por 2 pontos. Primeiro, os juros compostos aliados ao investimento de longo prazo. A partir do momento que eu tenho esses dois conjuntos dos juros compostos com o investimento pensando lá na frente, eu tenho uma mentalidade lá na frente, eu consigo multiplicar cada vez mais o meu capital, o meu patrimônio, tá? Obviamente, se você tiver um objetivo de curto prazo, não faz sentido você escolher um investimento de longo prazo, porque é algo que você vai precisar num tempo menor, tá? Então, outro conceito extremamente importante aqui de você investir pensando no longo prazo, tá? Além do que, a partir do momento que você investe no curto prazo, você não está investindo de fato, você está especulando, principalmente, isso acontece muito na renda variável, tá? Na renda fixa, se você escolher um investimento de curto prazo, a única coisa que vai acontecer é você ter uma rentabilidade menor, tá? Obviamente, se você fizer análise de risco e tudo, né? Se você comparar um investimento que tem o mesmo grau de segurança e de liquidez distintas, a rentabilidade vai ser determinada justamente somente devido à liquidez, tá? Uma vez que, por exemplo, o emissor é o mesmo, tá? Se o Banco Itaú, por exemplo, ele fizer uma emissão
para daqui a um ano ou daqui a 10 anos, o grau de segurança é o mesmo, porque é o mesmo banco, e a rentabilidade vai mudar porque a liquidez está mudando, né? A liquidez do primeiro seria de um ano e a do outro seria de 10 anos. Mas quando você vai em renda variável, muita gente vai com a mentalidade na renda variável de curto prazo. E você aí não está investindo, você está especulando, acreditando, arriscando o que o mercado vai estar pensando naquele momento, tá? Mais na frente eu vou explicar para vocês que a tendência da renda variável se você obviamente fizer boas escolhas, o gráfico sempre na média ele subindo. A regressão à média da renda variável é uma ladeira subindo, tá? Mas no curto prazo você vai ver grandes oscilações no mercado, porque as oscilações de curto prazo não tem como você prever, tá? Então, e a outra coisa, também outro conceito extremamente importante aqui para vocês, é a ideia de que investir não te deixará necessariamente rico, tá? O ato de investir, ele não vai te trazer riqueza, mas ele vai te trazer uma proteção do seu patrimônio, tá? Se você observar as pessoas mais ricas do mundo, todas elas, obviamente, possuem investimentos, mas elas ficaram ricas através de empreender, tá? De criar a sua empresa e fazer a sua empresa prosperar. Por exemplo, a Tesla do Elon Musk, hoje o Elon Musk é um dos mais ricos do mundo, porque ele empreendeu com a Tesla, o SpaceX, também outras empresas, e aí ele conseguiu multiplicar de forma mais rápida o seu patrimônio. Por exemplo, o Bill Gates, o Mark Zuckerberg, dono do Facebook, da Microsoft, do Facebook, respectivamente, também aceleraram os seus ganhos a partir do momento que eles empreenderam, tá? Então, quem vai te deixar rico é o seu trabalho e não os seus investimentos, tá? Tenham isso na mente, porque a partir do momento que você tem isso na mente, que o investimento está lá para te trazer uma maior tranquilidade lá na frente, você vai passar a especular menos, ou seja, pensar mais no curto prazo, pensar menos no curto prazo, na verdade, e prosperar mais pensando no longo prazo. Então, mais uma vez, quem vai te enriquecer é o seu trabalho, não é os seus investimentos. Os investimentos eles estão lá para te trazer mais tranquilidade no seu futuro, beleza? Até beber uma água aqui, essa parte foi importante, tá? E o quarto conceito que eu vou abordar aqui, ele também é muito importante, tá? Apesar de ter algumas ressalvas em relação à abordagem dele, tá? Primeiro não. O quarto conceito básico que eu vou abordar hoje é em relação ao seu perfil de investidor. Muito provavelmente, o seu perfil de investidor vai ser diferente do meu perfil de investidor. Isso porque eu tenho um perfil que eu vou falar já já qual é, e você deve ter um perfil totalmente diferente. E para cada perfil de investidor que nós temos no mundo dos investimentos, tem alguns tipos de investimentos que fazem mais sentido do que outros, tá? Não adianta eu te falar, por exemplo, que, vamos dizer, uma empresa X vai render, sei lá, 30% ao ano. Ele tem essa possibilidade desse retorno. Mas pode ser que até ele chegar nesse 30% ao ano, o seu patrimônio investido caia 50%, certo? Ele saia de, sei lá, R$1.000 investidos para R$500 investidos, você vai ter perdido R$500. Então não é todo mundo que tem um perfil necessário para aguentar essa volatilidade, essas perdas e ganhos, tá? Principalmente na renda variável, pode ser que você ganhe dinheiro pela valorização dos investimentos, mas pode também, por exemplo, na crise do Covid que nós tivemos, a bolsa brasileira chegou a cair quase 50%, tá? Então, você entender o seu perfil de investidor é extremamente importante para você direcionar, além dos seus objetivos, você se alinhar com o seu perfil e, consequentemente, seu grau de risco. Nós temos 3 perfis de investidor, tá? O conservador,
O perfil conservador, ele trata muito mais, ele leva muito mais em consideração a segurança dos seus investimentos do que qualquer outro ponto, tá? A segurança aqui é o principal fator. Então, não vai fazer sentido, por exemplo, para uma pessoa, um investidor que tem um perfil conservador, eu indicar para ele, eu sugerir para ele investimentos de renda variável, porque muito provavelmente ele vai se sentir altamente desconfortável ver o seu patrimônio cair em algum momento. Então, para um perfil conservador, para ter um melhor alinhamento do perfil, objetivos e investimentos, você realizar investimento em renda fixa majoritariamente, tá? Não é algo que eu vou dizer, não invista em renda variável. Pode ser até interessante que você tenha uma parte dos seus investimentos em renda variável para você começar também a ter esse costume de ver uma parte do seu patrimônio oscilando e você criar essa casca, vamos dizer assim, e você começar a criar mais coragem para ter investimentos mais agressivos, tá? E outra coisa, não necessariamente porque eu sou conservador, eu sempre serei conservador, tá? Isso mais na frente, depois que eu falar dos três, eu vou comentar um pouco sobre isso. O segundo perfil que a gente tem é o perfil moderado. Nesse perfil, ele já trabalha um pouco uma mesclagem, tanto em investimentos mais seguros como investimentos menos seguros. Ele ainda tem uma boa parcela em investimentos de maior segurança, né, ou seja, de menor risco, mas ele se atreve mais a procurar investimentos com um pouco mais de rentabilidade, certo? Então, ele tem um pouco mais de consciência de onde colocar o seu dinheiro e também tem mais consciência ainda em relação aos riscos, os riscos que ele está correndo a partir do momento que ele investe numa renda variável, por exemplo, tá? E o último perfil, o terceiro e último, é o perfil agressivo. Ele tem total consciência que ele pode colocar todo o seu capital em renda variável, tá? Não é algo que eu seja a favor disso, mas tem essa possibilidade. Justamente porque o perfil agressivo, ele não foca necessariamente na segurança, ele foca somente na rentabilidade. Ele pode correr, ele está apto a correr a mais riscos em busca de maiores rentabilidades, tá? Entretanto, falando agora um apanhado geral desses três perfis, certo? A gente tem que levar em consideração o fato de que o seu perfil de investidor está muito mais relacionado ao seu conhecimento de cada investimento do que necessariamente eu responder um questionário, tá? Porque esse perfil de investidor ele é definido a partir de um questionário que as corretoras de valores elas fazem com seus clientes e a partir daí, a partir das respostas que você dá, você tem uma definição do que seria o seu perfil de investidor. Entretanto, na minha concepção, um perfil de investidor é muito mais bem qualificado a partir do momento que eu determino os conhecimentos que eu tenho sobre os investimentos. Se eu tenho altos conhecimentos sobre renda fixa e não conheço nada de renda variável, não é que eu seja necessariamente conservador, porque existem investimentos mais arriscados em renda fixa do que os tradicionais, por exemplo, CDB, LCI e LCA. Tá? Então, eu posso correr mais riscos na renda fixa e pelo perfil de investidor, pelo questionário, eu ser considerado um perfil mais conservador. Da mesma forma que eu posso ser considerado um perfil mais agressivo justamente por essa mesma situação. Eu investi em renda variável, só que eu escolhi empresas que são extremamente seguras, tá? Que são, que a gente chama de setores perenes, ou seja, são setores de situações nas quais a população não vai deixar de fazer. Por exemplo, energia elétrica. Muito provavelmente nós não voltaremos à época da luz de velas. Então, o setor elétrico seria um setor dito perene, justamente por essa resiliência que ele pode ter, mesmo em momentos de crise. Isso é um exemplo. E só que é um investimento de renda variável que que tem um grau de risco menor do que
investimentos de, por exemplo, em Bitcoin, tá? Mas em ambos os casos, eu investi numa empresa do setor elétrico ou investindo em Bitcoin, pelo questionário do perfil do investidor, eu vou ser considerado um perfil agressivo, sem necessariamente estar disposto a investir em Bitcoin, por exemplo, devido à volatilidade, tá? Então, apesar de ter esse guia que as corretoras fazem, né, para mim o perfil de investidor está mais relacionado ao conhecimento que você tem sobre determinado investimento, tá? E só para finalizar a live de hoje, vamos tratar sobre corretoras de valores e como definir uma corretora de valores ideal para vocês, tá? Corretora de valores, para quem não sabe, ela é um tipo de instituição financeira na qual ela é independente dos bancos, tá? Ela tem seus recursos próprios, seus serviços próprios, seus atendimentos próprios e tem uma plataforma própria na qual você pode fazer investimentos. A corretora de valores, elas servem como intermediários em investimentos. Se você pode investir, por exemplo, pelos bancões, o Itaú, Santander, Banco do Brasil, etc. Pode. Só que a maioria do meu público aqui são pessoas que não são de alta renda, tá? São de classe média, na média são de classe média. Então, não necessariamente o banco tradicional vai lhe apresentar as melhores oportunidades. As melhores oportunidades eles reservam justamente para aqueles clientes que possuem uma maior renda, que possuem um maior patrimônio, tá? Então, geralmente eles vão lhe oferecer investimentos que são abaixo, inclusive do CDI, abaixo da Selic. Isso aí não é interessante tendo o próprio Tesouro Direto, que é o investimento mais seguro, pagando 100% da Selic. Então, qualquer investimento que você vá fazer que não seja um título público, você tem que exigir pelo menos acima da Selic, justamente porque a taxa Selic, né, seria considerada a taxa livre de risco, que a gente fala. Livre de risco entre aspas, né, justamente pelo que eu falei no começo. Então, isso aí você não vai ter essa possibilidade num banco tradicional. Então, por isso que existem as corretoras de valores. Nela eles pegam títulos privados de várias instituições e intermediam o investidor com o eventual credor, né, que seria a instituição financeira na qual eu emprestaria meu dinheiro, e aí eles emitem a uma determinada taxa, uma determinada rentabilidade. E Léo, como é que eu decido qual é a melhor corretora que se adequa à minha situação? Tem 4 pontos principais nos quais você tem que se atentar no momento de escolher uma corretora, tá? No final aqui eu vou falar de algumas que eu gosto, inclusive tenho conta, não tenho parceria com nenhuma delas, tá? Mas eu recomendo a partir do momento que eu tenho feedbacks positivos também de amigos a respeito dessas corretoras, tá? O primeiro ponto que você tem que se atentar a ser um ponto positivo, né, para você escolher aquela corretora, é em relação ao atendimento. Para você ter maior clareza no momento de você utilizar a plataforma, você tem que, a partir do momento que você tem alguma dúvida, você tem que ter um bom atendimento, tá? E para isso, você tem que, outra coisa, criar conta em corretora, você cria de forma gratuita, tá? Você não paga nada para abrir uma conta. Então, se você tiver em dúvida em qual escolher, cria conta em algumas corretoras, testa algumas delas e daí você tira a sua própria conclusão, tá? Segundo ponto, em relação à plataforma. A plataforma tem que ser extremamente amigável e intuitiva para vocês. Não adianta eu escolher uma plataforma que seja difícil de utilizar, que seja difícil, que exija muitos cliques para realizar os investimentos. No caso que a maioria das pessoas elas têm muita pressa hoje em dia. Então, quanto mais rápido eu conseguir fazer algum serviço que eu queira usufruir daquela corretora, melhor. Então, a plataforma tem que ser extremamente amigável, tem que ser extremamente intuitiva para ser atrativa para você. Um outro ponto é em relação à diversificação de serviço,
tá? Essa diversificação de serviço e também de investimentos, né? Essa diversificação se torna essencial a partir do momento que você quer concentrar os seus investimentos no único local, tá? Mais na frente eu vou citar um exemplo de uma corretora que só tem investimentos ou em títulos públicos ou em renda variável, não tem títulos privados de renda fixa. Isso aí eu vejo como uma desvantagem, porque para eu investir em algum CDB, LCI, que seja, eu precisaria criar uma conta em uma outra corretora para investir somente nesses títulos privados. Tá? Então acaba se tornando, na minha concepção, uma desvantagem. E por fim, por último, mas também não menos importante, questão de taxas a se pagar pelo serviço que você usufrui da corretora de valores. Tá? A grande maioria das corretoras de valores presentes no mercado aqui nacional, elas têm corretagem zero, tá? Para ações, fundos imobiliários e renda fixa. Também Tesouro Direto, que é títulos públicos, né? Que são os 4 principais tipos de investimento que a pessoa física comum, tá? Vai estar investindo. Então, obviamente, se você paga por algum desses serviços, obviamente você vai ter que exigir um atendimento mais personalizado, um atendimento melhor do que aquela corretora que você não paga nada de taxa, né, para você fazer o investimento. Então você tem que fazer essa medida, colocar esses dados na balança, né, para ver o que compensa mais para o seu estilo de investimento, tá? Então, esses são os 4 pontos principais nos quais você tem que se atentar ao escolher uma corretora: atendimento, a plataforma, a diversificação de serviços e de investimentos e também as taxas cobradas por aquela corretora, tá? E Léo, quais são as melhores corretoras aí na tua concepção? Na minha opinião, as melhores corretoras hoje temos, assim, na frente, né? Temos a XP Investimentos e o BTG Pactual. Entretanto, essas duas corretoras, elas cobram taxas. Eu não sei se em todos os investimentos, mas eu sei que em ações especificamente, elas cobram, tá? Eu não me recordo se renda fixa, títulos públicos e fundos imobiliários elas cobram, tá? Elas são disparadamente as melhores, justamente tem essa contrapartida de pagar taxas, mas tem um atendimento muito mais individualizado, muito mais personalizado. No segundo escalão ali eu coloco Rico, que é do Grupo XP inclusive, Banco Inter, Isinvest, que agora recentemente passou a ter taxa zero para todos os investimentos básicos, né, os 4 que eu citei, e também o Banco Modal Mais, tá? Esses são os 4 bancos principais, 4 corretoras principais, nas quais eu inclusive tenho contas nela, tá? E fico investindo com frequência nessas 4 corretoras. Para mim, essas 4 são os melhores custos-benefícios, justamente por ter um atendimento relativamente bom. A plataforma eu considero bem intuitiva, bem fácil de utilizar, tanto o aplicativo como o próprio site. Tem uma grande diversificação de investimentos e de serviços também. E em relação às taxas, todas as taxas, né, dos 4 investimentos básicos são zero, ou seja, não cobram nada de taxas. Já no terceiro escalão, eu colocaria corretoras menos conhecidas. Temos a Toro, temos a Orama, temos a Ágora, e temos algumas outras corretoras também que são taxa zero, tá? E o exemplo que eu ia citar de uma corretora que eu não acredito que seja tão boa assim, antes já foi melhor, porque antes ela era a única no mercado que tinha taxa zero. Mas hoje, devido a muitas possuírem já taxa zero, então não se faz mais tanto sentido ter conta nela, tá? Que é a Clear. A Clear, ela só tem investimentos de ou títulos públicos ou renda variável, que são ações e fundos imobiliários. Ela é também do Grupo XP, tá? O Grupo XP tem 3 corretoras, né, no caso. Mas eu fico
relativamente limitado a partir do momento que eu não tenho a possibilidade de investir em títulos privados, ou seja, em renda fixa privada. E eu também, como eu gosto de ter uma grande diversificação, tanto em renda variável como em renda fixa, eu às vezes eu já senti falta na Clear de não ter essa gama de investimentos de renda fixa e acabar ficando um pouco preso, né? Eu tenho que criar conta em outras corretoras para estar realizando investimento nos títulos privados. Beleza? Então 50 minutinhos aproximadamente de live. Eu quero manter mais ou menos nessa média de 40 minutos a 1 hora, tá? Não quero esticar muito também para não se tornar tão cansativo assim, tá? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessa live. Lembrando, quem não assistiu hoje, tá, ou pegou só uma parte, não vai ficar salvo aqui na live, não vai ficar salvo aqui no Instagram, mas tem reprise lá no YouTube amanhã às 7 horas, tá? A gente tratou aqui da base dos investimentos, a primeira parte que tratou de alguns conceitos básicos importantes para você ter consciência no momento de estar investindo. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos aqui até o final. Beijo e abraço. Até quinta que vem, novamente, 9h30 da noite. Estaremos mais uma vez aqui na live número 7. Beleza? Valeu, gente. Abraços. Tchau.